Olá, vamos a mais uma aula da minha classe. Vamos hoje à lição número 12 da revista da Escola Bíblica, A Supremacia das Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre as epístolas, que são cartas, né? E a verdade prática é as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Gente, eu gostei muito dessa lição e eu quero abordar mais uma vez, como eu costumo fazer, não exatamente a lição, deixo sempre para o professor da escola bíblica para estar expondo item por item, capítulo, pontinhos, todos, né, conclusão, texto áureo, mas eu quero fazer uma abordagem para você poder ir para esta aula com mais sede, com mais vontade de aprender, né? Então veja só, eu aqui está falando sobre as cartas, ele fala aqui que são 21 cartas de todos os livros, né? São 27 livros, o Novo Testamento, são 21 cartas. 13 de Paulo, depois tem 2 de Pedro, tem 3 de João, uma de Judas, uma de Tiago e uma de Hebreus, que alguns atribuem a Paulo. É uma carta que alguns autores, alguns comentaristas não conseguem, não sabem dizer a quem pertence. Ela não está assim explícita, né? Na carta a quem pertence a autoria. Bom, essas cartas aqui, eu acho que é importante a gente conhecer todas, pelo menos ler uma vez na vida aí, todas elas, né? Aí nós temos, por exemplo, Judas, que tem só uma. Ele é uma epístola, uma carta bem pequenininha, tá? Mas ela é importante também. Tiago também é super importante. Tem que ler Tiago, né? E todas as outras também. Bom, o que eu quero colocar aqui para vocês são 3 pontos que, que me chamaram a atenção, que eu quero passar assim com muito carinho, com muito amor para vocês dentro disso tudo. Aqui está falando sobre instrução. As epístolas instruem, e eu me foquei nessa palavra, a instrução. Tá? E para isso eu vou colocar aqui 3 coisas importantes dentro de uma boa leitura para a gente conseguir tirar instruções verdadeiras, o que fazer, né? Primeiro, para você tirar instruções de todas essas leituras, nós temos que escreva aí, se for possível, grave na sua mente. Estar dentro do contexto. Tá? Dentro do contexto. O que significa isto? Você vai ler sobre alguma coisa que Paulo escreveu, tem que lembrar quem ele foi. Ele foi um tipo, como se fosse um senador nos dias de hoje. Tá? Tem que lembrar que a maioria das cartas foram escritas estava na prisão. Tem que lembrar que ali ele não escrevia outro que escrevia para ele normalmente, né? Porque ele tinha provavelmente um problema de visão. E tem que lembrar como é que era aquele tempo, as casas, as pessoas, tá? E como era a religião naquele tempo, tá? Lembrando que Paulo, por exemplo, aqui nas epístolas de Paulo, Paulo era um religioso, super religioso. Ele era assim um judeu assim incrível. Se fosse assim nos dias de hoje, como a gente vê nesses filmes, né? Nesses filmes não, por exemplo, pegam no YouTube um vídeo de como são os judeus hoje em dia lá em Israel. Você vai ver que eles usam ali o kippah, usam o chapeuzinho, que eles usam
aquele cabelinho comprido na frente da orelha, que eles usam várias coisas, a caixinha no meio da cabeça, onde está ali o escrito a lei. Eles têm milhões de leis para comer, para isso, para vestir, para tudo, para casar. E é muita tradição, é muita doutrina, é muita lei, é muito farto. Enfim, tá? Esse é o contexto. Esse é o contexto. E quando Paulo e Pedro e João e todos eles acabam escrevendo essas leis, o que eles estão querendo passar? Tá? Que a gente precisa de mais leis? Não, eu quero colocar aqui para você uma coisa super interessante. Tá? A mensagem naquela época dessas cartas era afrouxa a lei, tá? Afrouxa a lei, afrouxa a lei e não deixa a lei mais rígida, não, tá? Por quê? Porque eles viviam com muitas regras, muitas leis, os judeus, e Paulo, por exemplo, escreveu, né, muito no sentido de Paulo, Pedro, de estar mostrando que a lei, ela tinha passado, que nós estamos na graça. Então ele estava falando lá, tem muita lei, é lei para comer, é lei do que não come, é lei do que veste, do que não veste. E Paulo está falando aqui, ó, a lei não salva, a graça salva, a graça salva. Tá? Ele está o tempo todo aqui colocando Cristo no centro da sua mensagem, mostrando um Cristo que veio para cumprir a lei, tá? Cumprir toda a lei. Cristo cumpriu a lei para que nós vivêssemos na graça. Tá? Então ele está falando que a lei foi somente um momento importante para mostrar a importância dela, para mostrar a importância de Cristo que deveria vir para cumprir essa lei, para então, através desse cumprimento da lei, nos resgatar, né, dessa lei e nos trazer para um reino da graça. O reino da graça. Então, toda a mensagem dessas cartas, ela está falando de uma santificação na graça e não na lei. Tá? Isso é importantíssimo porque hoje em dia a gente vê muitas no Brasil. As pessoas, elas têm essa cultura de Paulo, quando elas conhecem a Cristo, elas têm uma lei rígida que elas seguem, uma religiosidade rígida que elas seguem. Não tem ninguém, né? Nem católico, nem espírita, ninguém tem tanta lei, tanta doutrina, tanta coisa como tinham os judeus. Então, nós não podemos ler a Bíblia, ler as epístolas, ler as cartas, no sentido de ficar botando mais lei, tá? Não, é no sentido de entender o contexto das cartas lá do tempo de Paulo, de Pedro, de João, entender que naquele momento foi o momento em que a graça ganhou e a lei deixou de existir. Então nós temos que entender como um livro histórico, tá? Entender que a partir de então nós vivemos num reino de graça, onde há sim ordem, decência, essas coisas todas, mas nós vivemos na graça e não na lei. Então o que acontece? Se nós não entendermos isto, o que nós vamos fazer? As pessoas que vão chegar na igreja, através, como diz aqui, através da justificação, né, em Cristo, e vão chegar, elas vão
ler esses textos e vão começar a achar que precisam de regras, de doutrinas, de leis, de tradições, então daí e vão cair na lei, não vão estar na graça. Aí é como os judeus que usavam o chapeuzinho, que usavam as franjinhas na roupa, que usavam isso, daqui a pouquinho nós é que estamos aqui usando, as mulheres uma saia comprida, os homens de gravatinha, de paletó, de cheio de regras, que não pode isso, que não pode aquilo. Antigamente os homens tinham que entrar de chapéu, hoje em dia já não é mais chapéu, né? Hoje é uma gravata, hoje é sabe, um rito humano que não foi isso que o senhor quis dizer nessas cartas, tá? Eu quero deixar isso muito claro, porque da forma como está escrito aqui, eu fiquei assim preocupada de que estimule as pessoas a estarem mais na lei, mais dentro de uma doutrina rígida, dentro de umas tradições rígidas, e é bem pelo contrário, tá? Bem pelo contrário. Que Pedro, que Judas, que Tiago, todos falaram aqui. Segunda coisa, então, primeiro, tem que entender o contexto. Segundo, as instruções, elas são literais. Temos que entender a literalidade dessas instruções, tá? Então, quando elas falam de amar, é amar. Quando fala de perdoar, é perdoar. Quando fala de... eu vou contar uma historinha aqui para vocês que, sabe, foi muito importante lá no início da minha conversão, muitos anos atrás. Muito importante essa historinha. A história de um rei. O rei, ele teve que fazer uma viagem por um tempo e ele deixou, então, instruções, deixou cartas para os seus servos, para que eles cuidassem das fazendas, dos seus reinos, cuidassem de tudo. Ele foi embora e daí os servos, alguns sabiam ler, outros não sabiam ler, então eles pediam para algumas pessoas para lerem aquelas cartas, né? Então aquelas cartas eram lidas. E as pessoas que liam essas cartas eram pessoas instruídas, então eles iam lá e começavam a ler, tá? Por exemplo, vamos pegar um texto bíblico aqui, qualquer texto, qualquer um, tá? Tiago aqui, ó, tá? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou videiras figos, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce, tá? Tiago 3:12, eu abri aqui em qualquer lugar. Tá, tampouco pode a fonte dar água salgada e doce. Então, o que aqueles homens falavam? Ah, bom, então, o que significa a palavra doce? Ah, doce significa uma coisa que é doce, que é bonita. Doce, uma coisa que é uma fragrância agradável, a doçura do ser, a doçura das pessoas, como elas têm que ser delicadas umas com as outras, tal. Então começava a florear aquele texto, florear, e começava a ver, assim tão pouco pode uma fonte, a palavra tão pouco, ela vem de tão,
pouco, dentro da gramática, é assim, é assado, e pode uma fonte dar. Ai, uma fonte, o que que significa uma fonte? Ai, é da onde flui as coisas boas da vida. Você entendeu? Começaram assim a dar aquele floreado todo para fazer aquela. Daí quando eles passavam para os servos que iam lá para as lavouras e tudo, para cuidar das coisas daquele rei, eles passavam esses floreios todos, todas essas coisas todas, e aqueles mestres, né, passavam e o povo achava isso maravilhoso e começavam a se relacionar melhor um com os outros e achar que eles precisavam então agora ficar festejando o aniversário um dos outros e ficar se congregando e ficar visitando um ao outro o tempo todo e ficar tal e tal e não iam para as lavouras e não cuidavam direito das plantas, das árvores, não faziam a colheita no tempo certo, não faziam os armazenamentos dos grãos no tempo certo, não manufaturavam os produtos da forma correta. Não, daí quando o rei voltou, ele viu assim que a produção de frutas, verduras e tudo tinha caído tremendamente. Eles falaram: o que que aconteceu? Por que, como é que não frutificou? Como é que não produziu? A minha fazenda, ela era tão próspera, agora não é mais próspera. Ela disse: ah, mas é que os mestres passaram para nós desse jeito. Aí eles falaram: ah, tá, mas eu só deixei uma carta com instruções. Olha que eu estou falando aqui da revista da Escola Bíblica que fala sobre instruções. Eles só passaram instruções, aquele rei falou, só passei instruções. Foram naqueles mestres, despediram aqueles mestres, falaram: não era nada disso que eu mandei vocês fazer, eu mandei só vocês passarem instruções. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Muitas vezes o Senhor só quer que a gente leia a Bíblia. Na tua casa, lê a Bíblia, sabe? É só isso, é só ler. Não, a gente precisa de mestres que floreiam a coisa, tá? Floreiam a coisa. E a palavra de Deus fala: ai dos mestres, tá? Que muitas vezes passam até fardos pesados para as pessoas que nem eles próprios podem carregar. Então, vamos cuidar com isso, tá? Então, instruções, elas são literais, tá? Tente buscar bem o que a palavra fala, tá? Se ela fala que é para perdoar, é para perdoar. Que ela fala para amar, amar. Assim, coisa imediata, coisa fácil. Não tem que ficar floreando muito, tá? Se a palavra diz assim, como o Tiago, fecha tua boca, tá? Para de ficar falando dos outros. Pronto! Sabe? Coisinhas simples que vão nos tirar, não que nos coloquem mais fardos, mais leis, mais doutrinas, mas bem pelo contrário, as coisas quanto mais fáceis são, mais literais são, mais elas nos levam para o reino da graça. A gente consegue sentir uma leveza, né? Porque os mandamentos do Senhor não são penosos. A lei é penosa, mas os mandamentos do Senhor, né? Essas instruções do Senhor não são penosas, tá? Então, primeiro, fica dentro do contexto. Segundo, leve as instruções de forma literal. E por último, que eu quero deixar aqui para vocês, que seria assim, ó, uma palavrinha que ela resume todas essas instruções, tá? Então, o que eu vou praticar? Que instruções são essas, Cecília? Então, numa palavra eu vou te dizer o que fala. Todas essas epístolas, elas falam de frutificar. Frutificar. E a palavra diz assim que a fé sem obras
ela é vã, tá? Então, tanto para mim, eu tenho que frutificar na minha vida internamente. Eu tenho que ter paz, eu tenho que frutificar, eu tenho que amadurecer, eu tenho que ser uma mulher madura, uma mulher sábia, uma mulher de Deus, assim como ao próximo, frutificar na vida do próximo. Eu tenho que abençoar, eu tenho que edificar, eu tenho que consolar, eu tenho como na família, eu tenho que edificar minha família, eu tenho que proteger minha família, eu tenho que levar o evangelho para minha família. Então, frutificar é a palavra, tá? Se a instrução que vem, daí assim concluindo, tá? Eu deixo a seguinte frase: se a instrução que vem das epístolas, que vem das cartas, não fazem você frutificar, é porque essas instruções, você não está entendendo as instruções. Releia as instruções dentro dos contextos, dentro da literalidade, até o ponto em que você sinta esta instrução me fez frutificar. Quando isso acontecer, então eu posso dizer que as cartas, elas realmente fizeram efeito positivo na tua vida. Se elas te levarem para a lei, elas não vão te fazer frutificar. Elas vão te levar para um fardo pesado. Esse fardo pesado vai ser sobre a tua família. E o que acontece muito, a gente vê nas famílias, é que quando as pessoas fazem isso, quando eu faço isso, meu filho não converte, minha filha não converte, meu marido não converte, meus parentes não conhecem a palavra, eles se distanciam de mim porque eu estou levando eles para um fardo pesado. Mas quando eu levo eles para o reino de Deus, o reino da graça, então há frutificação, porque eles vão ver em mim o amor, eles vão ver em mim as essências puras e simples, assim como uma semente, como Deus falou. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como uma semente que caiu em terra e frutificou. Entenderam? Então tá, é essa aula que eu queria dar hoje. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, eu peço que você compartilhe com os seus amigos, com professores, tua professora da escola bíblica, teu professor da escola bíblica, compartilha com teu pastor, me ajude a levar esta mensagem que eu trago assim semanalmente para vocês, para a igreja, para a edificação da igreja, porque esse é o meu ministério. Eu sou mestre e Deus me chamou para esse ministério de mestre, como fala lá em Efésios, né? E Deus quer que eu compartilhe isto com a igreja. Então me ajude desta forma. E não deixe de se inscrever no canal para toda semana você receber aí as minhas notificações. Que Deus abençoe muito a sua vida, aqui com muito amor e carinho da irmã Cecília.